E aí, pessoal, estamos de volta aqui com as nossas aulas de física, né? Nesta aula a gente vai falar sobre carga elétrica, sobre a função da carga elétrica, a carga elementar, como calcular a carga elétrica de um corpo, né? E vamos para a aula, né? Pessoal, relembrando aqui para vocês, na nossa aula passada a gente falou aí sobre o significado, né, da eletricidade, que ela vem aí da palavra grega elétron, né, que deriva ali da palavra âmbar. Eu citei para vocês como curiosidade que há 300 anos atrás, né, a eletricidade ela era vista como um poder mágico. Ele era capaz de matar pessoas, reviver os mortos, né, modificar as leis da natureza. E hoje a gente sabe que não é bem isso, né? Mas, porém, no entanto, né, ela tem uma grande relevância para a sociedade, né? Nós dizemos aí que ela é a alma do moderno, pois sem ela, né, sem a eletricidade, a gente hoje estaria meio perdido, né? Muitas das coisas que a gente faz no nosso cotidiano, que nós fazemos no nosso dia a dia, eles dependem essencialmente da eletricidade. E elas, no caso aqui que nós estamos falando, né? A internet, você acessar o seu celular através de, do YouTube, através de informações, e isso, né, necessitou de aparelhos que precisavam aí estar é, carregados, né, possuir uma quantidade de energia dentro dela. Qual é a primeira coisa que eu falo aqui para vocês, né? Que a carga elétrica, ela essencialmente, né, ela foi vista, ela foi analisada a partir da ideia da matéria, né? Qual é a ideia que nós temos da matéria? É que ela é formada de pequenas partículas, nós chamamos de átomos, mas que dentro dos átomos nós temos outras partículas ainda menores, né? Até 100, 120 anos atrás, né, eram visto que o átomo ele era apenas o fator indivisível, né? Ele não poderia ser mais divisível por outra quantidade ou outro valor, né? E foi percebido ali, à altura de 1910, 1917, que a partícula do átomo ainda poderia ser reduzida, né? E foram encontrados aí no mínimo mais três elementos que são os mais conhecidos no nosso cotidiano. Nós temos os prótons, que são carregados positivamente, e temos os nêutrons, que são carregados ou ditos que não possuem carga, né? Eles estão lá no núcleo do átomo, né? E ao redor do átomo aí, né, girando na eletrosfera, nós temos os elétrons. Então vou voltar aqui. No núcleo, nós temos os prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Um detalhezinho que muita gente se confunde é prótons é positivo, nêutrons ele está neutro, nem é positivo nem é negativo, e elétrons ele é negativo, né? E essas partículas, né, tanto os prótons quanto os nêutrons, né, os elétrons, desculpa, tanto os elétrons quanto os prótons, eles possuem o que nós chamamos de carga elétrica. Nós vamos aí falar, né, que é um valor mínimo existente dentro da, da sua quantificação, né? Ela pode ser quantizada. Além do efeito, né, de atração, de repulsão que nós vamos estudar aí posteriormente, que foi que o Thomson descobriu lá em 1897, né? Ele descobriu a ideia aí do elétron e que essa ideia do elétron, ela possuía uma quantidade determinada, né? Mais uma vez, o Thomson só descobriu o elétron lá em 1897. 12 anos depois, ali por volta de 1910, o Millikan conseguiu identificar uma quantidade específica, né? Que é esse valor aí de menos 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? O que nós podemos dizer? Que isso aqui é o que nós chamamos de partícula elementar, né? A menor quantidade possível para ser identificada de uma carga vai apresentar esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Depois nós vamos arredondar esse número aí. Essa partícula elementar também é chamada de carga elementar, né? Ou prático para a gente poder analisar, né? Na aula anterior, na época anterior, né, no vídeo anterior, nós falamos que, a depender da natureza, essas cargas são múltiplas da carga do elétron, né? Elas podem ser positivas, podem ser negativas, elas podem ser maiores ou podem ser menores, né?
E aí eu citei que a carga dos quarks, ela está afastada, ela não é considerada uma carga elementar, né? Lá na física moderna você vai entender por quê. Qual é a ideia que nós temos aqui, né? Primeira coisa que você deve ter em mente é que as cargas, né, elas se baseiam a partir de um certo princípio. Qual é o princípio? O princípio da conservação da carga elétrica. Como assim? Que cada corpo possui ali uma quantidade de carga elétrica e que posteriormente nós vamos falar que elas podem ser transferidas a depender do processo. A gente vai falar de atrito, contato ou indução, mas que quando for levado, né, a outra carga já possui, a outra carga, o outro corpo já possui uma certa quantidade. Então, qual é a ideia que nós se tem? É que quando alguém ganha, outro alguém perde, mas o sistema, que a gente vai chamar, quando eu tenho dois corpos ou mais, né, nós vamos chamar de sistema, eles não perdem carga elétrica. Como assim? Se antes eu tinha 6 prótons e 4 elétrons, mesmo passando prótons ou mesmo passando elétrons, quando eu juntar os dois corpos, eu vou ter a mesma quantidade de prótons que eu tinha inicialmente, a mesma quantidade de elétrons inicialmente, só que em corpos diferentes. Qual é a outra ideia que nós temos, né? É que a carga elétrica de um sistema isolado ela é sempre constante. Não entendi. O que eu falei aí anteriormente para você. Quando eu tenho dois corpos, quando eu tenho três corpos, eles iniciam com uma certa carga elétrica após um certo processo. Eles podem alterar internamente a sua quantidade, mas o sistema completo vai possuir a mesma quantidade. Quando o sistema ele está isolado, ele não quer dizer que ele está neutro. Cuidado com isso aí, muita gente se confunde. E quando eu tenho cargas aí, né? Eu tenho dois tipos, três tipos de corpos que falam de cargas, né? Eu tenho um corpo carregado negativamente, eu tenho um corpo carregado positivamente. Não entendi, vou colocar aqui os exemplos para você. Eu vou seguir aqui, né, numerando, por exemplo, a minha primeira esfera aqui, ó, essa primeira esfera. Eu tenho um corpo aqui, é um primeiro corpo, eu vou botar a dizer que ele é um corpo A. Eu tenho o meu segundo, a segunda esfera, um corpo B. Tenho aqui uma terceira esfera, por C. O que é que eu posso observar aqui na meu corpo, na minha esfera de A, né? Lembrando, viu, pessoal? Essa representação esférica é só uma forma mais simples de identificar como você poderia ver um átomo, né? Ele não necessariamente é esférico, ele não necessariamente possui essa forma aqui e nem essas cores, viu? Aqui é somente uma representação para facilitar o seu entendimento. Eu tenho vários sinais, né? Entre positivos e entre negativos. E o que é que eu posso observar numericamente? Numericamente, eu tenho valor mais 3 e tenho um valor menos 2. Observe que eu tenho 3 prótons, porque os prótons são positivos, e tenho 2 elétrons, elétrons são negativos. Se eu olhar para o sistema, somar ou subtrair isso, eu posso perceber que eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, quando isso acontece, né, eu tenho um corpo que eu digo que é carregado positivamente. Vai aí um detalhezinho. Mas eu não digo que ele é carregado positivamente porque ele tem mais prótons. Não, ele é carregado positivo porque falta elétrons nesse corpo. Por quê, né? Vamos lá relembrar. Se nós estamos falando, nós estamos citando, estudando eletricidade. E nós vamos ver mais adiante que o que se transfere de um corpo para outro são os elétrons. Então, quando um corpo ganha, quando um corpo perde, ele ou ganha ou ele perde elétrons. Então, se está faltando elétrons, então eu tenho um corpo positivamente carregado. Observe aqui a esfera 2, né? A esfera 2 eu tenho menos 5, parte negativa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho mais 2. Não faço o cálculo aqui. Aqui eu estou só demonstrando para você as quantidades. O que é que eu posso perceber? Que eu tenho mais negativos do que positivos. Então, meu corpo
está carregado negativamente. Quando ele está carregado negativamente, eu tenho aí o que nós chamamos de excesso, né? Ele está ultrapassando o meu limite normal, um excesso de quê? De elétrons. Repetindo, ou se ganha ou se perde elétrons. E aqui na minha terceira esfera eu tenho 4 positivos e tenho 4 negativos. O que eu posso perceber, né? Que as quantidades positivas e as quantidades negativas são as mesmas. Se elas são as mesmas, uma quantidade positiva e uma quantidade negativa, então eu tenho o que nós denominamos de corpo que nem falta e nem se excede o número de prótons e elétrons. Beleza? Vamos aqui para o que o Millikan descobriu, né, junto o que o Millikan descobriu aí mais à frente com relação à quantidade da carga elétrica. Como é que eu posso denominar, como eu posso quantificar um corpo, né, a partir das suas cargas elétricas, né? Ele percebeu que quando ele tinha um determinado número de prótons ou um determinado número de elétrons, eles dependiam, eles eram proporcionais à quantidade da carga elementar, né? Ou seja, se eu tinha 2 prótons, eu teria 2 vezes o valor da carga elementar. Se eu tinha 2 elétrons, eu tinha 2 vezes o valor daquela carga elementar. Lembrando que a carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Não entendi, né? Mais adiante, né, no próximo exemplo, você vai entender, né? E você precisa lembrar que essa variação de carga é a quantidade da carga elétrica, que é dada em coulombs, e o número de cargas. Eles podem ser, né? Ele está representado pelo N, pode ser prótons ou elétrons, e que eu tenho uma carga elementar, que é aquele valor 1,6 vezes 10 a menos 19. No sistema internacional, esse valor é dado na unidade de Coulomb, né, que é representado pelo C. Pode ser que agora, né, eu fazendo aqui com o cálculo, você entenda melhor essa minha interpretação. Por exemplo, né, eu tenho aqui, né, eu desejo calcular a quantidade de carga, né, a quantidade de carga que possui, ó, corpo, tem essa seguinte quantidade, ó, 7 vezes 10 elevado a 12 prótons. Eu quero descobrir, né, eu quero saber, né, quanto é a minha carga. Para lembrar, como é que eu descubro a quantidade de uma carga, né? A variação de carga de um corpo, o número de prótons ou de elétrons multiplicado pela carga elementar. Então, a minha quantidade de carga será o quê? Meu N, prótons ou elétrons, que ele me deu na questão aqui, né? 7 vezes 10 elevado a 12 vezes o valor da carga elementar. Qual é o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Aí, no caso, nós vamos ter que lembrar das propriedades da notação científica, né? Das propriedades da potência. Você vai fazer número com número, potência de base 10 com potência de base 10. Então, aqui eu vou fazer o que como cálculo, né? Eu vou ter o 7, que vai multiplicar 1,6, e depois eu vou ter aí as bases 10, né? Fazendo o cálculo aqui, rapidinho, ó, 1,6 vezes 7, eu teria 7 vezes 6, 42, vai 4. E 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. 11,2 devido ali o meu número decimal, né? Então, aqui, minha carga, meu resultado seria 11,2 vezes 10. E eu teria aqui, né, junto as propriedades, né? Eu teria que lembrar que multiplicando você soma os expoentes e dividindo você subtrai os expoentes. Porém, lembre-se que aqui, ó, você tem um 12 positivo e tem um 19 negativo. Como eu vou calcular isso, né? Você vai simplesmente operar como se você estivesse utilizando os números inteiros. Então, vou repetir aqui meu 11,2 vezes 10
12 menos 19, ou 19 menos 12, né? Dá 7. Lembre que o 19 é negativo, então menos 7. Porém, vamos lá relembrar, né? Regrinha, propriedade da notação científica. Eu não posso ficar com 11,2. Eu terei que fazer alguma coisa para deixar esse valor menor do que 10, né? Eu vou ter que deslocar a vírgula, ficar com 1,12. E contar, né? Quantas casas eu tive que modificar. Como eu tive que modificar aqui uma casa, eu tenho 1 aqui para interferir com menos 7. Esse 1 é positivo porque esse valor é maior do que 10. Se fosse um valor menor do que 10, aí eu teria um valor negativo, ou no caso, aliás, um valor menor do que 0, né? 0, alguma coisa, aí seria negativo. Usando o mesmo conceito que eu utilizei antes, né? 7 tira 1 dá 6, então 10 elevado a 6 negativo porque o 7 é maior. Qual é o outro detalhe que eu vou colocar aqui para vocês, né? Eu quero aqui, no caso, a quantidade de carga. Lembra aqui no início que eu destaquei os prótons? Quando eu tenho aqui o valor dos prótons, esses prótons são positivos, né? Então eu posso dizer que esse corpo está carregado positivamente. Então não precisa você botar o sinal mais aqui. Porém, se você tivesse elétrons, aí eu teria que colocar um menos aqui na frente para representar a parte negativa. Se fosse positivo, não precisa representar com mais, beleza? Mais outra situação aqui envolvendo um corpo, né, que já possui mais de uma carga, né? Ele possui aí 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Lembram aí que a gente falou sobre a questão da quantidade de cargas? Vamos aqui. Professor, eu tenho 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos ou somar ou subtrair. Lembre-se, né? Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Então, aqui eu vou ter um valor mais 5, para ser mais prático, né? Um valor menos 4. Como a base 10 a 19 é a mesma, então isso não vai alterar no meu resultado, né? Então, eu vou ter o que aqui, ó? Valor mais com valor menos, subtrai, dá o sinal do maior. 5 tira 4, 1. 1 o quê? 1 vezes 10 elevado a 19. Porém, aí você vai ter que olhar qual dos dois era maior, né? Era os prótons, então ele ficou positivo. Então eu tenho, na realidade, 1 vezes 10 elevado a 19 prótons, né? Depois que eu faço aí o julgamento das quantidades de prótons e quantidade de elétrons. Então eu vou fazer o quê? Para a quantidade de carga, N vezes o E. Carga elementar, né? Quanto foi o N? Vezes 10 a 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a minha carga elementar. Número com número, base 10 com base 10, né? Número com número, 1 vezes 1,6. Ora, 1 vezes 1,6, 1,6 vezes 10. Dá para fazer direto aqui, pessoal. Ó. 19 menos 19, 0, né? Lá relembrar, né? 1,6 continua 1,6. 10 elevado a zero. Relembre lá das propriedades da potência. Todo valor elevado a zero equivale a 1. Então, 1,6 vezes 1, 1,6, né? 1,6 coulombs, que eu vou colocar lá, né? No exemplo anterior. E esse coulomb ele está positivo, né? Por causa dos prótons lá no início da questão em que ele aponta prótons e elétrons, né? Para finalizar, aqui nosso último exemplo, eu quero calcular, né, a quantidade, né, de elétrons de um corpo que possui 2 vezes 10 elevado a 9 coulombs. Ele está dizendo o quê? Que isso aqui já é a variação da carga e que ele quer o número de
elétrons, né? Calcular a quantidade de elétrons. Então, ele quer saber quanto é o valor de N. Aqui só representar, né? A variação da carga é N vezes carga elementar. A minha variação da carga já me foi dada. 2 vezes 10 elevado a 19. É igual o valor do N, eu desejo descobrir, né? Vezes a carga elétrica, carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Perceba que aqui é como se eu tivesse uma equação do primeiro grau, né? Valor que multiplica não é possível, então eu irei dividir, né? Para encontrar o valor do N, é igual. Quem já estava aqui do lado do igual, né? 2 vezes 10 elevado a 9, né? Eu coloquei aqui 9, mas é 9, viu? Só retirar aqui para não atrapalhar. Pronto. 2 vezes 10 elevado a 9, tudo isso sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? E aí, como nós vamos fazer isso aqui, né? Número com número, potência de 10 com potência de 10, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer 2, né? Dividido por 1,6. Vou fazer aqui do ladinho. 2 dividido por 1,6, né? Quem lembra, não é possível fazer divisão com número decimal. O que é que nós fazemos? Né? Contamos a quantidade de casas e acrescentamos zeros no outro lado, né? Uma casa, um zero. Então, é como se eu tivesse aqui 20 dividido por 16, esquecendo a vírgula, né? Aí fica mais fácil. Lembrando que depois aqui, essa vírgula vai aparecer no próprio divisor, né? Quantas vezes o 16 cabe dentro do 20, né? Cabe uma vez. 1 vezes 16 é 16 para 24. Não dá mais para dividir, acrescenta zero e vai aparecer a vírgula. 40 dividido por 16 é 2. 2 vezes 16, 32 para 48. Acrescente-se o zero. Não precisa mais colocar a vírgula porque você já colocou, né? 80 dividido por 16 são 5, né? 5 vezes 16, 80 para 80, nada, né? Zero, deu certo. Então, meu valor da divisão, 1,25. E aí, como é que nós vamos fazer agora com a potência de 10, né? Pessoal, tem duas formas de fazer isso. Eu gosto de ser mais prático, então vamos lá lembrar, né? Eu vou repetir o 10 a 9 e lembro lá das propriedades da potência, né? Essa parte aqui, esse traço aqui no meio, significa divisão. Quando é uma divisão, eu tenho uma subtração. Porém, aqui embaixo, você já tem um valor menos. Então, você vai fazer o quê? Trocar esse sinal, né? O menos com menos vai virar mais 19. Então, o valor do N seria o quê, né? 1,25 vezes 10 elevado. 9 mais 19, 28. E aí, 1,25 vezes 10 elevado a 28, o quê, né? Ele está dizendo ali que é número de elétrons, então ele está pedindo uma quantidade negativa, né? Então, eu vou lá e coloco valor negativo aqui, né? Menos 1,25 vezes 10 elevado a 28 negativo, né? Já que ele está desejando o número de elétrons. Pronto. Elétrons. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre carga elétrica, né? Tente ver, rever cada um dos exemplos aqui. Tente treinar com outros valores para ver se você entende, né? Se você gostou, curta, comente, compartilhe aí com seus amigos. Para você que está assistindo, que não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, até a próxima.